Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Chegando mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista, para a gente trazer notícia e informação de futebol para você. A gente vai falar aqui, entre outros assuntos, sobre o Flamengo. Flamengo que vai disputar nesta terça-feira o jogo de volta da Recopa Sul-Americana e a final, a decisão, né, da Recopa Sul-Americana contra o Del Valle. Pois é, primeiro confronto, o Del Valle venceu por 1-0 e já a gente traz detalhes aí, como que o Flamengo se preparou, está se preparando para esse confronto de logo mais à noite, aí, né, para a disputa da Recopa Sul-Americana. Recopa Sul-Americana, eu lembro para você que é o campeão da Libertadores, que no caso foi o Flamengo, e da Copa Sul-Americana, que no caso foi o Del Valle. Pois é, já a gente traz detalhes, mas antes, deixa o seu like, compartilhe, comente aí. Se você está gostando dos nossos assuntos, né? Indique também o nosso canal para os seus amigos nas suas redes sociais aí. Para isso você precisa só compartilhar aí e nos ajuda demais. O sininho de notificações para que você receba também todas os nossos vídeos. Sempre que subirmos vídeos aqui, vocês vão receber a notificação aí do YouTube. Então, depois da vinheta, eu volto trazendo esses assuntos para vocês aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Vamos lá então, trazer informação para você que está ligado com a gente, ligado e ligada com a gente, né? Deixa eu falar já aqui do nosso início desse nosso vídeo, falar do confronto entre Flamengo e Independiente Del Valle, né? Pois é, primeiro confronto, jogando na casa do Del Valle lá no Equador, o Flamengo perdeu por 1-0, né? Foi 1-0, meu amigo, mas poderia ter sido 2, 3, mais uma atuação, né, péssima do Flamengo. Naquele confronto, né, a semana passada contra o Del Valle. Del Valle joga por um empate, o Flamengo tem que vencer. Se vencer por um gol de diferença, leva a decisão aí para as penalidades máximas. O título da Recopa ficará com Flamengo ou Independiente Del Valle nesta terça-feira. O jogo acontece às 21h30 no horário de Brasília, no Maracanã. As equipes aí fazem, né, o jogo de volta, né, da decisão do torneio sul-americano. Os equatorianos venceram na ida por 1-0. Pois é, e por isso joga com a vantagem. O Flamengo joga para diminuir a turbulência de um ano que não começou como o clube esperava. Depois de derrotas no Mundial e na Supercopa do Brasil, a equipe tentará comemorar o primeiro título do ano com a torcida. A expectativa é de casa cheia, com mais de 57 mil ingressos vendidos. Lotação aí, né, rapaz? Com o resultado a favor, o time visitante tem dúvida entre manter uma equipe mais ofensiva ou reforçar o meio de campo. Os equatorianos jogam aí com o regulamento por terem vencido a ida. O empate garante o título, enquanto a derrota e simples leva a partida para a prorrogação. Se a igualdade persistir, né, o título será decidido nos pênaltis. Pois é, rapaz, que o jogo aí, o Flamengo evidentemente que é favorito, né, para esse confronto. É favorito para esse confronto, joga em casa. Acho que pelo time que o Flamengo tem dá para reverter, mas futebol é um trem muito doido, né, gente? Saber mais coisas aqui do Flamengo, a provável escalação do Flamengo, né, rapaz, do técnico Vitor Pereira, que não esteve aí ao lado do campo, né? Aí no banco comandando o time ali no clássico do último final de semana aí contra a equipe, no último sábado, para ser mais preciso, né, contra a equipe do Botafogo pelo campeonato estadual. O Flamengo terá a volta aí de Pedro e com isso deve repetir o time que jogou a ida contra o Del Valle no Equador. Everton Ribeiro é o mais cotado para continuar no meio de campo ao lado aí de Vidal e também o Thiago Maia. Gerson está recuperado de lesão no tornozelo, mas fica no banco de reservas. Escalação provável aí do Mengão tem Santos no gol, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e também o Ayrton Lucas. Thiago Maia,
Vidal, Everton Ribeiro e também o Arrascaeta, com Gabigol, Gabriel na frente e o Pedro. Esse o provável time do Flamengo para o confronto aí contra a equipe do Del Valle do Equador. Sistema aí de 4-3-3, né? Sistema de jogo aí da equipe do Flamengo. E aí, meu amigo torcedor do Flamengo, vocês acham o quê? O Flamengo ganha fácil, o Flamengo consegue aí golear, assim como foi em outras oportunidades. O Flamengo goleou aí sempre que teve uma desvantagem, né, no jogo da volta do Maracanã, o Flamengo conseguiu reverter a situação. Será que dessa vez vai ser igual? Ou a fase do Flamengo vai pesar, né? A fase ruim, vamos colocar assim, vai pesar nesse momento aí, e o Flamengo vai ter muitas dificuldades. Promete ser um jogo duro, mas pela qualidade dos jogadores do Flamengo, evidentemente que eu imagino, né? E acho que quase todo mundo imagina que o Flamengo vai conseguir o seu objetivo, que é o título da competição. Sai então da Recopa Sul-Americana para a gente falar dos estaduais, começando pelo Carioca, né? O Cariocão 2023, nona rodada, toda ela já concluída. Tivemos o Nova Iguaçu 1-0 para cima do Resende, Fluminense 3-0 para cima da Portuguesa. Flamengo venceu o Flamengo lá em Brasília no Mané Garrincha por 1-0. O Bangu foi goleado pelo Volta Redonda por 4-0. É o Lelê, né, rapaz? Lelê aí, o artilheiro do campeonato, fez 2 gols nesse confronto aí. O Lelê que está cotado para ir para o Vasco da Gama. O Audax 3-1 para cima do Madureira. E tivemos ontem, né, segunda-feira, o Vasco vencendo, fechando a rodada e vencendo o Boa Vista por 4-1. Mais uma boa atuação do time do Vasco da Gama. Claro que o adversário, a gente tem que falar aqui, o adversário não é dos mais fortes da competição, evidentemente que não, até porque ainda não venceu nessa edição do campeonato, né? A Boa Vista só tem chance aí de continuar na Série A do ano que vem, porque o Resende, né, acabou perdendo seu confronto aí para o Nova Iguaçu. Se o Resende tivesse ganho o confronto, o Boa Vista matematicamente já estaria aí rebaixado para a segunda divisão, né, rapaz, do futebol carioca. O Boa Vista ainda joga na sequência da competição aí para tentar, né? E tem 2 jogos ainda para tentar se livrar do rebaixamento. O time do Boa Vista que ainda não venceu no campeonato. Classificação até o momento no campeonato depois dos jogos da nona rodada concluídos. Flamengo 23 pontos lidera a competição. Fluminense 19 pontos é o segundo colocado. O Vasco com a vitória ultrapassou aí o Volta Redonda e também o Botafogo. O Vasco chegou a 17 pontos. Volta Redonda é o quarto com 16. O Botafogo caiu para a quinta posição com 16 pontos também, mas perde ali no saldo de gols ou nos gols marcados, né? Na verdade, nos gols marcados. O time do Volta Redonda, né? Volta Redonda marcou 18 gols. Já o Botafogo marcou só 11 gols até aqui, por isso o Volta Redonda está na quarta colocação com 16 pontos e o Botafogo na quinta. O Audax é o sexto com 12, o Bangu tem 12 também e é o sétimo colocado. O Nova Iguaçu com a vitória sobre o Resende chegou à oitava colocação com 10 pontos. O Madureira perdeu aí na rodada, né? O Madureira acabou perdendo na rodada e ficou aí com os seus 9 pontos. 9 pontos também tem a Portuguesa, que é a 10ª colocada. O Resende é o 11º colocado com 4 pontos. E o Boa Vista com 2 pontos até aqui, ainda não venceu na competição. Fecha ali a tabela de classificação. Nesse momento estaria sendo rebaixado, porque só um time cai para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Campeonato Paulista em destaque para você, a 11ª rodada, toda ela já concluída. Tivemos Água Santa 1-0 para cima do Botafogo de Ribeirão Preto. A Inter de Limeira recebeu o Guarani e perdeu por 5-0. Bragantino 5-1 para cima do Ituano. São Paulo perdeu em casa para o São Bernardo por 1-0. Santos 2-2 no clássico contra o Corinthians. Palmeiras 2-1 para cima da Ferroviária. Portuguesa empatou com São Bento em 0-0. A Lusa, rapaz, eita, Portuguesa tá na situação difícil, né? Chegou a 7 pontos, tá na situação complicada aí no Campeonato Paulista, correndo risco de cair para a segunda divisão, a A2, né? O Campeonato Paulista. Tivemos ontem, segunda-feira,
o Santo André recebendo o Mirassol e perdendo por 1-0. Situação de momento aqui na classificação. No grupo A, Bragantino 17 pontos, Botafogo de Ribeirão Preto 14 e o Santos também 14 pontos na terceira colocação aí. Ainda resta um jogo, né, para a gente conhecer aí os classificados para a próxima fase. Então briga aqui por essa última vaga aí o Botafogo de Ribeirão Preto com a equipe do Bragantino, né? O Santos tem ali 14 pontos e ainda pode chegar a 17, então não está fora ainda da competição. Mas a Inter de Limeira sim, a Inter de Limeira não tem mais chance, porque só pode chegar a 13 pontos aí. No grupo B, o São Paulo lidera com 20 pontos, a Água Santa também tem 20 pontos, o Mirassol tem 15 pontos, está fora também já da competição, porque só pode chegar a 18 pontos. Então São Paulo e Água Santa já confirmado aí a classificação dessas duas equipes para a próxima fase. Grupo C, Corinthians 19 pontos já classificado, São Bento 10 pontos ainda não está classificado, porque o Ituano tem 9 e a Ferroviária também tem 9, ou seja, a Ferroviária, Ituano e São Bento brigam aí por uma vaga, né, nesse grupo C, que é o grupo do Corinthians. No grupo do Palmeiras, que é o grupo D, Palmeiras 27 pontos, retomou a ponta aí da classificação geral da competição, lidera esse grupo já classificado. São Bento 26 pontos, também já classificado. Santo André 14, Portuguesa com 7, não tem mais chances aí, evidentemente, de classificação, né? Deixa eu dar uma bisoiada aqui na próxima fase, porque já temos aqui, temos confrontos já. O Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras vai jogar contra o São Bernardo, né? Contra o São Bernardo, mas eu não tenho aqui nas quartas de final já tudo definido aqui, não tá ainda tudo ali os jogos já, né? Só tem aqui, tem o Corinthians que está esperando aí o segundo do grupo C, né? Mas em breve a gente vai saber aí todos os confrontos, né, do mata-mata das quartas de final da Copa do Brasil. Falar do Campeonato Mineiro, né? Campeonato Mineiro ainda tem um jogo para fechar aí a segunda rodada, não, jogo recuperado da segunda rodada, na verdade, né? Que vai acontecer, mas o Campeonato Mineiro já está aí na sua 7ª rodada. Mas teremos ainda para fechar aí, para concluir um jogo atrasado da segunda rodada, porque tava aquele impasse com o Ipatinga aí, se o Ipatinga ia jogar ou então o Betim, né? Ia jogar a Série A do Campeonato Mineiro, e aí acabou atrasando alguns jogos, e agora que o Ipatinga está realizando o mesmo aí. Hoje, por exemplo, na verdade amanhã, quarta-feira, né, o Ipatinga joga contra a equipe da Patrocinense para aí fechar, né, os jogos da segunda rodada aí, atrasado, né, da segunda rodada do Campeonato Mineiro. Mas a 7ª rodada teve os seguintes jogos, ó: Cruzeiro 2-1 para cima da Caldense. Tivemos ainda a equipe do Democrata perdendo para o Atlético Clube por 2-1. Atlético Mineiro no clássico contra o América Mineiro 1-1. Tivemos Patrocinense empatando em 1-1 com a equipe do Democrata. O Ipatinga também empatou, né, 1-1 com a equipe do Pouso Alegre. E a Tombense ontem 3-0 para cima do Vila Nova. A classificação do Mineiro: Atlético lidera o grupo A com 17 pontos. Atlético Clube tem 12, segundo colocado. Pouso Alegre tem 9, é o terceiro colocado. Vila Nova tem 7, é o quarto colocado. Isso o grupo A. Grupo B, o América Mineiro lidera com 15 pontos, com folga, né? Patrocinense tem 4, Caldense tem 4, o Democrata também está ali com 3 pontos, né? Ali na última colocação. Grupo C, Tombense 11 pontos, ultrapassou aí o Cruzeiro, que caiu para segundo, justamente aí na questão dos gols pró, né, rapaz, dos gols marcados, porque saldo de gol tá 4-4 ali. Então Tombense marcou mais gols que o Cruzeiro, rapaz. Quem te viu, Cruzeiro. Democrata do Governador Valadares 10 pontos e o Ipatinga com 6 pontos, né? Até aqui é a situação de momento aí do Campeonato Mineiro. Campeonato Gaúcho: Grêmio 6-1 para cima do Novo Hamburgo. Brasil de Pelotas 1-1 com a Avenida. Aimoré 0, Internacional 2. São José 1-0 para cima do São Luís. Caxias 2-2 com o Juventude. Nesta terça-feira, às 8 horas da noite, para fechar aí essa rodada 9, teremos a equipe do Esportivo recebendo o Ipiranga. Classificação então do Campeonato Gaúcho: tem o Grêmio liderando com 25 pontos, Internacional tem 19 pontos, é o segundo colocado, Ipiranga é o terceiro com 14, e o Caxias com 14 pontos também é o quarto colocado. São José tem 12 pontos, Juventude tem 11,
Brasil de Pelotas 10, Avenida 9, Novo Hamburgo 8, São Luís 7, Esportivo 6 e Aimoré 4 estariam caindo para a segunda divisão aí do Campeonato Mineiro. É os estaduais pelo nosso país, pelo nosso Brasil, né? Deixa eu falar aqui de Copa do Brasil, porque vai dar sequência aí nesse meio de semana, né? Jogos mais jogos da Copa do Brasil, dessa primeira fase da competição. São 5 jogos que abrem aí a segunda semana da primeira fase da Copa do Brasil. A Copa do Brasil abre a sua segunda semana de jogos da primeira fase aí com 5 partidas nesta terça-feira. Entre os estreantes estão América Mineiro, da Série A, além de Ponte Preta e Vila Nova, que figuram na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Santa Cruz, clube tradicional, atualmente na Série D do Brasileirão. Nesta terça-feira, então, às 15h30, o Resende do Rio de Janeiro recebe a Ferroviária do Ceará. Pois é, mas assim, lembrando que a Ferroviária joga por um empate. O Resende, como joga em casa, né, tem que vencer o confronto aí. Se terminar empatado, o Resende fica fora da competição. Amanhã, quarta-feira, teremos os seguintes jogos: Campinense e Grêmio jogando por um empate. Cordino e Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas joga por um empate. Caldense e Ceará, mesma coisa. Princesa dos Solimões e Ituano. União Rondonópolis e CRB. Operário do Mato Grosso contra o Operário do Paraná. Atlético Clube contra o Brasiliense. Asa contra o Goiás. Tunaluso contra o CSA. Jacuipense contra a equipe do Bahia. Camboriú contra o Manaus. Atlético de Alagoinhas, aqui da Bahia, contra o Atlético Goianiense, de Goiás. São Bernardo e o Náutico. Bahia de Feira contra o Bragantino. Tum contra o ABC. Retrô contra a equipe do Avaí. O Parnaíba contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E o Nova Iguaçu contra a equipe do Vitória. Na quinta-feira teremos mais jogos. Sergipe contra a equipe do Botafogo do Rio. O Águias de Marabá contra o Botafogo da Paraíba. Maringá contra o Sampaio Correia. Real Ariquemes contra o Criciúma. E o Iguatu contra o América de Natal. São jogos aí da Copa do Brasil, né? Os jogos da primeira fase aí da Copa do Brasil. Lembrando que o visitante joga por um empate aí para passar para a próxima fase da competição. Saindo então das notícias da Copa do Brasil, falar da Libra, né, rapaz? A Libra que é aí a liga, né, que pode assumir o Campeonato Brasileiro. Libra ajusta cálculo do rateio para votação em assembleia nesta terça-feira. A Liga do Futebol Brasileiro Libra realiza nesta terça-feira às 11 horas, né? A gente gravava aqui, estava mais ou menos, quando a gente estava gravando aqui, estava mais ou menos nesse horário aí, próximo a 11 horas da manhã, por isso não se espante quando você assistir esse vídeo aqui e ver, né, que a gente falou aqui 11 horas da manhã e você está assistindo bem depois a esse confronto, porque quando esse vídeo, né, porque quando a gente gravou era mais ou menos às 11 horas da manhã desta terça-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol, FPF, uma Assembleia Geral extraordinária cercada aí de expectativa. Isso porque, enfim, a associação deve votar um modelo de rateio de receitas para, a partir daí, negociar um consenso com o outro bloco, né? A Liga Forte Futebol do Brasil, LFF. Mas os números sofreram aí ajustes em uma reunião da Comissão de Investimentos da Libra realizada nesta segunda-feira. A LFF já tem seu modelo pronto há algum tempo, com planilhas de percentuais fixos a serem obedecidos aí de acordo com um ranking e diferença reduzida aí entre clubes com colocações próximas. O mais importante para a LFF, né? Para a LFF é que no fim aí das contas a diferença entre o primeiro e o último da fila não ultrapasse 3,5 vezes. A proposta que a Libra pretendia levar à votação até amanhã da última segunda-feira era de uma diferença de 3,69 durante o período de transição, caindo para 3,24 após este intervalo. Com os ajustes aí feitos, a Comissão de Investimentos, em conjunto com o investidor Mubadala,
capital, no Badala Capital, o que já estava aí previsto que poderia acontecer. Os números, né, para votação ficaram com diferença final de 3,9 vezes no período de transição. Após, a redução seria para 3,5 vezes, como quer a LFF. Pois é, rapaz, vai ter muita discussão ainda para que essa liga seja aprovada aí, né, gente? Tomara que isso aconteça, né? Tomara que aconteça aí, porque a gente sabe que não tá fácil não, rapaz. Só com a CBF aqui não tá fácil, até para questão de divulgação, né? Horários aí que no horário que passa o futebol brasileiro aqui, né? Passa os jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, e em alguns lugares é muito tarde, na madrugada, enfim, muito tarde da noite, e quem tá nesses lugares não consegue acompanhar. O Luiz Castro, né, que é o técnico do Botafogo, reclama de arbitragem de Botafogo e Flamengo, abre aspas, peça de teatro, fecha aspas. As reclamações sobre a arbitragem do clássico contra o Flamengo seguem repercutindo no Botafogo. Ao falar sobre a derrota por 1-0 para o rival, o técnico Luiz Castro criticou aí o comportamento do árbitro e chamou a partida de peça de teatro. Não fomos tratados de forma igual, porque o árbitro fugiu dos jogadores do Flamengo, não dos meus. Venha alguém aqui e explique, porque só falam dos meus jogadores. Por que só falam dos meus jogadores? É uma pergunta, né? Meus jogadores precisam de psicólogo. Só eles? Porque quem comanda o futebol não precisa. Não vim aqui só para ganhar meu dinheiro e dizer nada. Disse aí o técnico do Fogão. Disse mais, acho que o jogo tinha que ter acabado aos 5 minutos, porque vi o árbitro correr à frente dos jogadores do Flamengo. Não vi ele correr dos meus jogadores, vi ele enfrentar. Para mim, foi uma peça de teatro aquele jogo. No fim, teve um pênalti que não foi marcado e nem viu o VAR marcar. Comportamentos geram comportamentos, emendou aí o técnico do Fogão. Nesse jogo, nesse clássico, falando especificamente, eu já acho que até comentei sobre isso. O Luiz Castro tem razão em alguns pontos, né? Porque é nítido que os árbitros brasileiros eles protegem realmente em algumas oportunidades, e isso é verdade. Jogadores do Flamengo que normalmente outros jogadores levam cartão amarelo, cartão vermelho em algumas jogadas, o do Flamengo não leva. Isso é real. Mas eu não vejo que foi por isso que o Botafogo perdeu o jogo, não. Porque o Botafogo jogou com seu time principal e o Flamengo jogou com muita garotada. O Castro, né, o Luiz Castro, o técnico do Botafogo, que até é um bom técnico, precisa que seus jogadores se controlem. Precisa sentar com esses jogadores e falar assim, gente, vamos colocar a cabeça no lugar. Eu sei que algumas coisas podem acontecer durante o jogo que cause revolta, mas isso não pode nos descontrolar. Que 2 clássicos seguidos que o Botafogo, jogadores do Botafogo foram expulsos por descontrole total, né? Descontrole total. Então isso não pode acontecer. A segunda expulsão do jogador do Botafogo, por exemplo, contra o Vasco, ele dá um soco na cara do jogador do Vasco. Ah, Cristiano, mas você não sabe o que aquele cara falou pro jogador do Botafogo. Independente, ele é profissional, ele tem que se controlar, gente. Ah, mas o cara é ser humano, tudo bem, entendo isso. Mas um jogador de futebol, ele tem que ir além. Tem que se controlar, né? Porque senão, foi o Rafael, né? O jogador do Rafael do Botafogo, que acabou dando um soco na cara do jogador do Vasco. Então, eu acho assim... Botafogo tem que reclamar, e tem que reclamar mesmo. Se sentiu prejudicado, tem que reclamar. Eu concordo também que o árbitro é muito fraco. Concordo também que é muito fraco aquele árbitro, até porque ele apitou um jogo do Vasco também, contra o Volta Redonda, e ele apitou muito mal esse jogo. Não porque o Vasco perdeu, nada disso. O Volta Redonda mereceu vencer, até por mais de 2-1. Mas ele foi muito mal também naquele jogo, né? E não dá para ser premiado, depois de uma partida daquela, não dá para ser premiado para apitar um jogo entre Botafogo e Flamengo, um clássico aí do futebol carioca. Não dá. Isso precisa ser revisto também, né? Mas o Castro, né, o Luiz Castro, tem que conversar com seus jogadores para que eles possam
colocar a cabeça no lugar, né? E o Messi, rapaz, o Messi amplia vantagem para Cristiano Ronaldo em prêmio. O Messi que foi escolhido aí o melhor jogador do mundo novamente, né, rapaz? Parece assim, parece até clichê, né, rapaz? A gente falar aqui do Messi. Com a conquista do seu 7º The Best na última segunda-feira, Lionel Messi ampliou a vantagem sobre Cristiano Ronaldo em prêmios individuais ao longo da carreira. O argentino tem 7 prêmios de melhor jogador do mundo, enquanto o português tem 5. No total, são 31 premiações contra 21 do rival. Pois essa comparação eu acho besta, mas vamos lá. Em bolas de ouro, os números se repetem, mas vale ressaltar que entre 2010 e 2015, os 2 troféus foram unificados e entregues aí a uma única premiação. No levantamento, o GE listou aí as conquistas de Cristiano Ronaldo e Messi, além dos já citados prêmios aí da FIFA e da bola de ouro, né? Entraram aí na conta premiações da UEFA, de ligas nacionais e de competições por seleções, também chuteiras de ouro e até Puskás. Parabéns aí ao Lionel Messi por mais um prêmio de melhor jogador do mundo, e merecidamente, porque se conta muito, ainda mais foi ano de Copa do Mundo, né? Se conta muito aí a questão da conquista da Copa do Mundo, onde o Messi foi o cara que levou a Argentina aí nas costas, né? Nessa conquista. E dificilmente, se a Argentina não tivesse um jogador com o talento do Messi, dificilmente a Argentina teria sido campeã do mundo aí na edição da Copa do Mundo do ano passado, de 2022. Abre aspas. Aliás, aqui já é outro assunto, né, gente? Aqui já é outro assunto. Nosso vídeo já acabou, que é outro assunto, é matéria para outro vídeo, né? Para outro vídeo. Eu já estava quase lendo para vocês aqui. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Em uma próxima oportunidade a gente volta trazendo mais informação. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas informações desse nosso videozão, né, rapaz? Ficou grande aqui, ficou grande. Mas obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Compartilhe, comente se você estiver gostando, vocês estiverem gostando. O sininho de notificações para vocês aí, para vocês tocarem aí, né, rapaz? E marcar todas lá para que sempre que postarmos vídeos aqui no nosso canal, vocês possam ser avisados aí pelo YouTube. Abraço, beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente!